Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do videocast semanal do site formigaelétrica.com.br. Muitas vezes, quando falamos de determinados estilos ou escolas de quadrinhos, às vezes essas definições se tornam abstratas ou se perdem no tempo, e muitas vezes nós não sabemos do que nós estamos falando, porque simplesmente não existem muitas referências sobre o assunto. Uma das escolas de quadrinhos mais elusivas sobre a qual se fala muito, mas às vezes se sabe menos, é o famoso estilo atômico, que é uma definição que vem da escola franco-belga de quadrinhos. E hoje nós vamos falar sobre ele e tirar algumas dúvidas. Antes de começarmos, é importante deixar bastante claro que nós estamos falando de um estilo de quadrinhos que remete a uma escola que tem quase 90 anos de idade. A linha clara é considerada um dos marcos da história dos quadrinhos franco-belgas e ela cobre praticamente todo o século XX, ou seja, é impossível falar de tudo aqui. Então, nós vamos nos focar apenas em alguns aspectos que os ligam diretamente ao estilo atômico. O estilo atômico começa nos anos 50. Ele é considerado por muitos um estilo de desenho modernista, que tem uma espécie de consciência do passado que projeta o futuro. Isso é importante porque o estilo de desenho do atômico é mais uma questão de percepção, é mais uma questão abstrata do que uma escola de desenho propriamente dita. Warren Ellis, por exemplo, que é um dos caras que mais fala sobre o estilo atômico, costuma dizer que essas características modernistas, que trazem cores vivazes e um estilo bastante dinâmico, ofereciam para os leitores da época uma espécie de otimismo, perspectiva e possibilidade para um continente que ainda se recuperava das chagas da Segunda Guerra Mundial, onde o futuro ainda era um conceito elusivo e não se sabia muito bem o que ia aparecer dali, dado o início da Guerra Fria e a era atômica. Já o historiador Paul Gravé costuma dizer que o estilo atômico é mais uma ideia a ser adotada, mais uma atitude da parte do artista do que um estilo propriamente dito. Já um dos grandes quadrinistas do período dos anos 80, Joost Zwart, costuma dizer que é um gosto por inverter as coisas num sentido mais positivo. Ou seja, significa pegar um estilo de quadrinhos definido e dar a ele um aspecto positivo. Mas existe um aspecto também aqui que é irônico, que não necessariamente significa uma positividade deliberada. Nós vamos voltar nisso. Dentro desse contexto do início do século XX na Bélgica, surgiu aquele que é considerado um dos quadrinistas mais importantes da história dos quadrinhos, não apenas da Europa, mas do mundo. Georges Rémy, o Hergé, como você provavelmente o conhece. Hergé foi profundamente influenciado pelas tiras americanas, que eram algumas das poucas coisas publicadas em suplementos e jornais de quadrinhos na Europa naquele instante. Quando criança, ele alega que uma das suas maiores influências foi ninguém menos do que Winsor McCay, que você pode saber mais clicando aqui no card onde nós temos um vídeo inteiro sobre ele. Quando adulto, Hergé também passou a receber influências de outros quadrinistas americanos que também são conhecidos por clássicos muito importantes, como os George, Harriman e McManus, Rudolph Dick e Gluyas William. Hergé explodiu para o mundo muito jovem. Nascido em 1907, ele publicou em 1929 o personagem que seria o maior sucesso da sua carreira e um personagem símbolo dos quadrinhos até hoje, Tintin. Tintin, no país dos sovietes, foi publicado pela primeira vez no suplemento Le Petit Vingtième, que é um suplemento de um jornal que circulava na época na Bélgica. Não se pensava que um quadrinho belga pudesse fazer tanto sucesso por conta dessa influência dos quadrinistas americanos no período, mas, contrariando todas as expectativas, Tintin se tornou um absoluto fenômeno dos quadrinhos na Bélgica. Algo que é muito importante entender é que Hergé é vastamente considerado por muitos historiadores dos quadrinhos como o fundador do estilo conhecido como linha clara. Tendo sido o sucesso do personagem monumental, Tintin ajudou a definir o que seria conhecido como o estilo de linha clara e passou a influenciar inúmeros outros quadrinistas do que nós conhecemos hoje como a escola franco-belga de quadrinhos, que inclui uma série de variações da própria linha clara. Dentre as inúmeras publicações que Tintin inspirou, existia outra que acabou se tornando outro personagem símbolo dos quadrinhos franco-belgas, Spirou. Criado em 1938 por Joan Dupuy, Spirou, o famoso ascensorista, já trazia em si alguns estilos, algumas ironias baseadas na figura de Tintin. Enquanto Tintin tinha aventuras que se levavam bastante a sério, algo mais pulp de uma aventura de um jornalista explorando o mundo, Spirou já tinha em si um humor inerente. Se trata de um ascensorista que passa a viver aventuras de características mais ficcionais e não tão realistas. Mesmo assim, Spirou era baseado no imenso sucesso do estilo da linha clara. Mesmo apresentando algumas variações, ele ainda apresentava um desenvolvimento, uma expansão do estilo nesse sentido
também. É importante frisar que Le Journal de Spirou, onde o personagem surgiu, ainda dividia espaço, como inúmeras outras publicações franco-belgas, com grandes personagens americanos. Spirou, na verdade, tinha um grande problema nas suas mãos porque ele dividia espaço com ninguém menos do que o Superman. Muitas pessoas consideravam que o sucesso da revista não se devia apenas ao personagem, e ainda nos anos 30 existia uma relação de cuidado ao afirmar que o sucesso dos personagens se devia realmente somente a eles. Havia muitos argumentos que iam no sentido de que os quadrinhos americanos sustentavam bastante os quadrinhos franco-belgas e que eles não poderiam viver sem eles. Mas afinal de contas, nós estamos falando tanto sobre a linha clara, dissemos que Spirou e Tintin foram extremamente importantes para definir o que ela é, mas afinal de contas, o que ela é? Não é tão difícil. A linha clara tem um estilo extremamente característico, inclusive por isso ela acabou se tornando tão famosa. Ela se caracteriza principalmente pelo uso de linhas de mesma espessura com pouquíssima variação, uma caracterização que se utiliza de personagens cartunescos sobre cenários realistas, cores chapadas e pouquíssima variação no que tange ao uso de iluminação. Mesmo as sombras dos personagens eram bastante iluminadas para que o contraste fosse bastante relegado. A ideia era tornar a exposição o mais clara possível, para que o que definisse a qualidade do quadrinho fosse não apenas o seu detalhamento nas linhas, mas também a sua própria narrativa. Hergé era extremamente preciosista no que tocava à questão da narrativa. Ele entendia que histórias demasiadamente complicadas não teriam a atenção do leitor e que era possível obter uma narrativa de qualidade sendo direto e claro naquilo que se pretendia apresentar. A combinação desses elementos dava ao quadrinho uma característica planificada e, embora a linha clara não seja um estilo exatamente fácil de se copiar, as suas características extremamente marcantes deram origem a uma série de artistas que foram influenciados. Agora que nós falamos sobre a linha clara, é extremamente importante deixar claro que, quando nós falamos de quadrinhos belgas, nós não estamos falando de um país que possui realmente uma unidade cultural. A Bélgica, como muitos países da Europa, é um aglomerado de pequenos reinados que posteriormente se tornou uma unidade política no mundo moderno. Deixando essa parte de lado, o que você precisa entender é o seguinte: existem 3 grandes regiões na Bélgica. Se você está na Valônia, você provavelmente vai falar francês. Se você está em Flandres, você provavelmente vai falar neerlandês, a língua dos Países Baixos. E se você está a uma região leste da Valônia, você provavelmente falará alemão. Todos esses idiomas são idiomas oficiais na Bélgica. E o fato de que pessoas falam idiomas que elas não falam em outras regiões de um país tão pequeno faz com que essas regiões possuam características bastante distintas. Hergé, por exemplo, quando se tornou famoso pelo seu título do Tintin, passou a produzir na região de Bruxelas, a capital da Bélgica, onde haveria uma convergência de pessoas que buscassem produzir quadrinhos franco-belgas. Já Spirou, por exemplo, foi fundado numa cidade chamada Marcinelle, que já fica distante de Bruxelas, relativamente falando para a Bélgica. Em Marcinelle e em Bruxelas se falam idiomas diferentes e se praticam culturas diferentes, então a perspectiva desses quadrinhos é distinta. Spirou, por ter essas características que de alguma forma imitavam e ao mesmo tempo se opunham ao Tintin, já é considerado por si só uma evolução da linha clara. Em 1939 ocorre uma adição extremamente importante a Le Journal de Spirou, provavelmente a mais importante. Une-se ao título Joseph Guillain, que é conhecido como Gigé. Gigé é um dos grandes autores do personagem, inclusive por ter criado em 1942 o grande parceiro de Spirou e que forma o título pelo qual o personagem é conhecido nos seus quadrinhos até hoje, Spirou e Fantasio. Mesmo o Spirou fazendo bastante sucesso, a influência de Hergé ainda era imensa sobre os quadrinistas franco-belgas, e o fato de que os títulos ainda publicavam personagens americanos fazia com que todas as HQs da região orbitassem em torno desse conceito. O que mudou esse cenário foi, infelizmente, algo que mudou todo o mundo, a Segunda Guerra Mundial. Embora, por um lado, a proibição da publicação de artistas americanos nas revistas fizesse com que houvesse mais espaço para os artistas belgas, o cancelamento de inúmeras publicações para reservar papel para a guerra fez com que muitas delas fossem canceladas. O cenário, na verdade, foi bastante apocalíptico. Embora muitos artistas tenham surgido nesse período, a maior parte deles não tinha onde publicar. Na verdade, nem mesmo Hergé passou incólume por esse processo. Embora ele tenha continuado a publicar, ele publicou em um veículo chamado Le Soir,
que era considerado um jornal colaboracionista dos nazistas. Hergé pagou caro por isso. Quando ele foi obrigado a parar de publicar em 1944, ele quase ficou sem ter onde publicar mesmo depois do fim da guerra. E não foi senão uma jogada de sorte e alguns contatos bem feitos antes do período da guerra que o salvaram do ostracismo, assim como seu personagem Tintin. É importante dizer que essa história de colaboracionismo é um grande exagero por parte de inúmeros historiadores dos quadrinhos. Hergé simplesmente queria manter o seu personagem funcionando e muitos outros títulos na Bélgica mantinham um mínimo de publicação apenas para manter os seus artistas empregados, ou seja, a situação era difícil para todo mundo. De qualquer forma, a parte mais importante dessa história é a seguinte. Após o fim da Segunda Guerra, Gigé definiu que era preciso uma mudança de rumos nos quadrinhos belgas. E o fato de ele já ter começado a imprimir o seu próprio estilo em Spirou, essa semente plantada na sua mente, só cresceu depois do fim do conflito. Gigé passou a trazer para o seu estilo de desenho alguns elementos que provavelmente Hergé não gostava dentro da sua linha clara. Embora, é claro, Gigé nunca tivesse deixado de dizer que a sua maior influência foi o próprio Hergé. Entre essas influências, havia o fato de que a linha clara passava a ser mesclada com alguns elementos de Art Deco, que traziam um estilo mais próximo já do fim dos anos 40 e início dos anos 50, quando a mentalidade da cultura, não apenas dos quadrinhos, mas do mundo como um todo, passava a mudar. Enquanto as histórias do Le Journal de Tintin, que foi uma publicação que surgiu depois que Hergé, com a ajuda de alguns outros autores e editores, conseguiu reformular o personagem e voltar a publicá-lo pelas suas próprias mãos, eram histórias bastante realistas e mantendo aquele tom mais aventuresco como nós conhecíamos já nos anos 20 e nos anos 30, o Spirou passou a trazer histórias mais agitadas, mais dinâmicas, mais treslocadas em alguma medida. Essa associação narrativa com histórias que eram menos diretas, mais agitadas do que havia no Le Journal de Tintin, e esse estilo de Art Deco que remontava a um futurismo dentro do conceito dos anos 50, deu o tom de um novo estilo que surgia. Esse estilo de Gigé gerou seguidores, que atraiu outros artistas para Marcinelle, onde ele desenvolveu o Le Journal de Spirou, e lá eles começaram a publicar os seus próprios artigos. Sendo assim, nos anos 50, os quadrinhos franco-belga atingiram o auge da sua popularidade, da sua rentabilidade, eles estavam vivendo a sua era de ouro. Essa saudável rivalidade entre Le Journal de Tintin e Le Journal de Spirou, assim como as suas respectivas escolas, a escola de Bruxelas, onde Hergé ensinava sua linha clara, mesmo que indiretamente para os seus seguidores, e a escola de Marcinelle, onde Gigé ensinava o seu próprio estilo para os seus próprios seguidores, criou um núcleo do que hoje nós conhecemos como o cerne do quadrinho franco-belga. Isso, dentro daquele ensejo dos anos 50, de perspectiva para o futuro, dentro do potencial da energia atômica, criou um espírito de otimismo que levou ao que hoje nós conhecemos como o futurismo dos anos 50, que nós chamamos, em 2019, de um retrofuturismo. A influência desse pensamento na Bélgica era tão grande, que eles chegaram a erguer um monumento de mais de 100 metros de altura chamado Atomium, que é uma estrutura que imita uma célula de cristal de ferro. Esse monumento símbolo da Bélgica é extremamente importante para a nossa narrativa, como você provavelmente já deve ter percebido pela associação dos nomes, mas nós voltaremos a ele quando José Zwart também voltar. Ironicamente, Gigé acabou sendo parte da culpa da própria decadência da linha clara e do estilo da escola de Marcinelle, porque o seu estilo realista, experimentos que ele fez depois que deixou esses estilos para trás, acabou influenciando exatamente aqueles artistas que, dado o sucesso, acabou relegando a um segundo plano a linha clara e a escola de Marcinelle. Nomes como Moebius e Jean Méziès alegam Gigé como uma de suas grandes influências. As coisas definitivamente não iam bem para a linha clara e para a escola de Marcinelle. Depois de terem sobrevivido à Segunda Guerra, parecia que eles iam sucumbir a um inimigo muito pior do que os nazistas, o anacronismo e a passagem do tempo. Isso teria acontecido se não fosse o surgimento de um herói dos quadrinhos que veio ao seu resgate. Finalmente vamos falar de José Zwart. José Zwart é desenhista industrial de formação. Entretanto, desde a sua juventude, ele esteve intimamente ligado com a cena dos quadrinhos underground holandesa. Essa cena dos quadrinhos underground holandesa recebia uma profunda influência da cena dos quadrinhos underground americana, como praticamente todas as outras cenas do quadrinho ao redor do mundo no período. Durante os anos 60 e 70, ele cresceu lendo quadrinhos de pessoas
que seguiam a ordem de Robert Crumb, que nós conhecemos tão bem. Já na transição dos anos 60 para os 70, estando dentro desse período de grande efervescência nos quadrinhos e tendo visto a ascensão dos quadrinhos underground, Svart passou a ter uma perspectiva bastante particular da história dos quadrinhos que o fez se debruçar justamente sobre esse estilo que na época estava ficando tão para trás em detrimento de surgimento de publicações de grande sucesso dentro dos quadrinhos alternativos, destacadamente a Metal Hurlant de Moebius, Druillet e Dionet. Svart é importante para essa história não apenas como quadrinista, dado seu volume de produção. Ele foi responsável pela criação de alguns grandes personagens como Jojo de Pojo, que definiam uma releitura de certos estilos dos quadrinhos europeus. Entretanto, como historiador dos quadrinhos, ele acabou também se tornando uma figura importante, embora nunca tenha publicado nada exatamente grandiloquente nesse sentido. Mas ele serviu, dada essa sua perspectiva particular dos quadrinhos, para definir muitos movimentos importantes, algo que ajudou bastante a fazê-lo sobreviver. Foi o próprio Svart quem criou a expressão linha clara, que, por incrível que pareça, até então não existia. Todos conheciam o estilo de Hergé, todos falavam do estilo de Hergé, mas foi Svart, apenas em 1977, dentro dessa perspectiva dos quadrinhos e de uma decadência do futurismo, que agora se tornava uma nostalgia, uma fantasia naquele período, que percebeu que existia ali uma linha ideológica coerente. E ele voltou os seus olhos para aquela que substituiu a escola de Bruxelas e a linha clara de Hergé, a escola de Marcinelle de Giger. Pelo fato de, ao contrário de outras escolas de quadrinhos, não haver uma espécie de estrutura determinista pré-definida para a escola de Marcinelle, muitas pessoas não consideravam que aquilo era exatamente um estilo. O próprio nome Escola de Marcinelle se refere mais ao agrupamento de artistas feitos por Giger na região do que um estilo propriamente dito. Svart pensava diferente. Ele via ali conjuntos de características que, se não aparentes, se não aquelas que estavam desenhadas, haviam características conceituais, ideológicas, que faziam com que esses artistas participassem de um mesmo agrupamento de ideias. Svart foi o primeiro a reconhecer, mesmo que retroativamente, que existia ali um estilo a ser definido. Saltando para 1980, um encontro foi extremamente importante para que nós pudéssemos definir aquilo que, finalmente, viria a ser conhecido como o estilo atômico. Na Comic Shop Chic Bull, em Bruxelas, se reuniram 5 grandes artistas: Yves Chaland, Serge Clerc, Luc Cornillon e os irmãos Passamoni. Ali, eles começaram a discutir uma revisitação a esse estilo que tanto influenciou e fez parte das suas infâncias. E eles decidiram que essa revisitação não seria apenas uma revisitação nostálgica e irreverente, mas que eles iam reinventar o estilo, que eles iriam acrescer algo a ele, mesmo que de uma perspectiva dentro dos anos 80. O retrofuturismo nos anos 80, claro, já havia mudado completamente a sua perspectiva, visto que o próprio conceito se adapta a visões do futuro com a passagem do tempo. O fato é que o futuro dos anos 80 era bastante mais pessimista do que o conceito de linha clara e as suas cores chapadas e linhas bem definidas dava a entender. Existia aí um núcleo possível de produção irônica, mas também ao mesmo tempo reverente, que esses artistas queriam explorar. No ano seguinte, em 1981, através da editora Magic Strip dos irmãos Passamonique, foram publicados os 2 álbuns que eles batizaram, dadas suas intenções retrofuturistas, de Atomium 58, em homenagem à construção do monumento Atomium em 1958, na Feira Mundial de Bruxelas. O fato de eles resgatarem exatamente este monumento símbolo do futurismo dos anos 50 como algo para adornar a sua obra, que é uma revisitação ao mesmo tempo, de alguma forma reverente desse estilo que era considerado decadente nos anos 80, significa que havia ali uma ideia, um conceito, uma linha ideológica que era possível de ser remontada até a primeira subversão do estilo da linha clara realizada por Giger nos anos 50. Tendo sido considerados vastamente por historiadores dos quadrinhos como uma extensão e de alguma forma um avanço ao estilo criado por Giger, definiu-se aquele estilo como algo caracterizável. Svart novamente veio a público e batizou, assim como batizou a linha clara, o estilo que era produzido na escola de Marcinelle e que se estendeu pelas décadas seguintes até chegar nos anos 80 neste grupo. Assim ele o chamou, dado o nome do estilo atômico e as referências ao retrofuturismo das inspirações de Giger,
de, finalmente, estilo atômico. Sendo mais uma ideia, uma atitude do que uma estrutura de estilo propriamente dita, o estilo atômico acabou por se desmembrar de diversas formas entre as pessoas que ele influenciou. O historiador Paul Gravé separa dois grandes grupos de influenciados pelo estilo atômico conforme a sua produção. O primeiro grupo é onde estão aqueles que são considerados os 5 grandes clássicos do estilo atômico, ou o estilo atômico da década de 50. São eles Giger, André Franquin, Will, Gideheim e Maurice Tillier. Quando o estilo atômico foi resgatado e reinterpretado por esse grupo que eu acabo de mencionar, nós temos uma segunda fase do estilo atômico conforme considerada pelo historiador Paul Gravé. Entre os seus nomes mais importantes estão os próprios Joseph Svart, Yves Chaland, Serge Clerc, com outros nomes como Javier Mariscal, Daniel Torres, Ever Melun e François Avril. É claro que, de novo, remontando a ideia de que o estilo atômico é muito mais um conceito, uma atitude a ser adotada pelos desenhistas do que um estilo propriamente dito, depois desses artistas que eu acabo de mencionar, outros artistas também adotaram o estilo atômico, mesmo que casualmente. Não obstante, o estilo atômico também se tornou global, ele cruzou o Atlântico e chegou a influenciar mesmo grandes nomes dos quadrinhos, como o muito celebrado e muito conhecido hoje Chris Ware. A consolidação definitiva do nome estilo atômico, assim como das suas principais características, aconteceu 10 anos atrás, quando Paul Gravé realizou 2 grandes exposições na Bélgica sobre o estilo atômico dentro do Atomium, 14 visões do Atomium e Em Busca do Estilo Atomium, que aconteceram concomitantemente. Por ser um estilo retrofuturista, ele foi bastante celebrado porque ele ainda traz características que são usadas pelos quadrinistas como uma maneira de repensar um futuro possível. O estilo atômico, conforme o próprio Paul Gravé e os outros citados, Joseph Svart e Warren Ellis, costumam dizer, surge de tempos em tempos quando existe a necessidade de se reinterpretar o futuro. Então, nós só podemos esperar para ver o que vai ser a próxima fase do estilo atômico. Se você gosta do conteúdo do Formiga Elétrica, como nossos vídeos, podcasts e textos no site, seja um de nossos apoiadores. O Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde você pode contribuir com o quanto quiser para a continuidade do nosso trabalho. Os nossos apoiadores, além de participar de sorteios mensais, eles também têm direito a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives exclusivas no YouTube. Então, para ser um de nossos apoiadores, basta acessar apoia.se/Formiga Elétrica. Venha fazer parte aqui da nossa família. É isso aí, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela de hoje, uma breve introdução ao estilo atômico. Gostou do vídeo? Deixe aí a sua curtida, deixe também o seu comentário se você gostou do vídeo, quer saber mais sobre o estilo atômico ou quer saber mais sobre quadrinhos em outra palestrinha, é só dizer aí embaixo. Não deixe de visitar o site formigaelétrica.com.br, ouça o nosso podcast FormigaCast no Spotify e no SoundCloud. Claro, não deixe de se inscrever no canal e ative aí o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. É isso, até a próxima. Já o quadrinista Jost, oh meu Deus, Jost Svart, nossa, eu nunca acerto o nome desses caras, ok, mas quando meu Deus, Jost Svart, mas assim que Jost Svart voltar para a nossa narrativa, de novo, vai se filha da puta, o nomezinho desgraçado.